Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a um episódio do IoT GoCast. Meu nome é Murilo Silva e hoje a gente está aqui com mais um convidado muito top, incrível, também do mercado de internet das coisas, que fez uma transição de carreira importante. Ele vai contar essa história para vocês. Hoje ele é CEO de uma das maiores empresas de IoT do território nacional, acho que América Latina também. Então, é com muito prazer, uma honra receber aqui Felipe Testolini. Muito obrigado, Felipe, pela tua presença, pelo teu tempo. E para entrevistar o Felipe aqui comigo, como sempre, sem delongas, sem demais apresentações, Guilherme Poloni. Murilo, muito obrigado novamente. Estamos aqui em mais um episódio. Esse é o nosso quarto episódio. Agradeço a todos vocês que estão fazendo diversos comentários. A gente está respondendo praticamente todos. A gente está até impressionado com a qualidade dos comentários, né, Murilo? Verdade. Comentários muito direcionados aos temas que a gente está trazendo em cada podcast. Agradeço imensamente todos esses comentários. Me chamo Guilherme Poloni. Mais uma vez estamos aqui. E vamos para mais esse podcast. Murilo? É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o seu like, clica no joinha aqui, isso é importante para a gente, para a plataforma entender a relevância desse vídeo e para que ela distribua esse conteúdo para mais pessoas em todo o planeta que pesquisarem e tiverem interesse nesse assunto, assim como você. Então deixa seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você ficar a par de tudo, ativa as notificações. Quinzenalmente, agora nessa primeira temporada, a gente está lançando esses vídeos, mas a ideia é que a gente tenha um fluxo maior. Eu sei que já tem gente pedindo, inclusive, essa questão da gente ter vídeos todos os sábados, né? Então, deixa o seu like, ativa as notificações, comenta pra gente saber o que vocês estão achando. Os nossos últimos episódios, os comentários têm sido verdadeiras aulas. Acompanha lá a gente, segue a gente pelo Instagram, segue a gente também pelo LinkedIn. Acessa o nosso site www.iotgocast.com.br. Lá dentro tem muita informação bacana para vocês e muita novidade dentro do mercado de IoT. Lá dentro você vai achar uma parte onde você vai preencher um formulário para você se inscrever no lançamento do nosso IoT GoCast Community, que a gente vai lançar a maior comunidade de profissionais de IoT, e lá dentro você vai ter acesso a grandes executivos, com todas as pessoas que a gente traz aqui na mesa, para você fazer negócios, para você desenvolver sua empresa, desenvolver sua carreira, desenvolver a sua vida. Felipe, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo. É uma honra pra gente, né, Poloni? Poder ter você aqui contando a tua história. E eu tenho um carinho especial ainda pela Sigmais. A gente veio conversando no caminho. Sim. Lá no começo da minha carreira, né? O Heitor e o Guilherme foram pessoas que me ajudaram, que me deram um chão para conseguir andar dentro do mercado de IoT. E hoje a gente poder estar nessa mesa aqui para contar essa história para você que está começando no mercado de internet das coisas ou que tem vontade de fazer isso. É muito importante para a gente ter aqui a tua expertise. E eu queria que você começasse contando um pouco quem é o Felipe. Da onde que o Felipe veio, o Felipe, qual que é a formação, qual foi a tua história de carreira, na onde você estava, para onde você está hoje. Legal, cara. Pessoal, primeiro, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, Murilo, Poloni, participando dessa iniciativa tão importante para o mercado de tecnologia, para o mercado de IoT, compartilhar esse conteúdo, levar isso para o mercado é rico demais e muito importante. Obrigado, é uma honra estar aqui. Tá bom? Tamo junto. Legal, muito obrigado. Bom, quem é o Felipe, né? Eu gosto de começar dizendo que, primeiro assim, eu sou o pai do Pedro e do Gustavo. Legal. O esposo da Mariana. Sou um cara muito família. A Mariana eu conheço. Eu sou um cara muito família, um cara extrovertido, um cara exagerado por natureza, gosto muito de esporte e sou apaixonado por tecnologia, cara. Então, assim, eu sou um cara que fui alçado ao mundo de tecnologia meio ao acaso, no sentido de ter as oportunidades que foram aparecendo. Eu sou formado em comércio exterior, tenho especialização e pós-graduação em gestão de projetos de TI, fiz um MBA recente em Digital Business e algumas especializações na Singularity, MIT, algumas coisas interessantes aí. Caraca. E o curso executivo da Startse, né? Que me deu uma explosão de cabeça aí e me jogou muito para ampliação do meu mundo, do meu horizonte. Legal. Né? Então, a gente tá com um cara aqui na mesa, gente, que
se formou na faculdade da NASA, né? Olha só isso, que top. Não, é importante. Eu acho sempre importante buscar essas informações para a gente ampliar o horizonte. Né? Quanto mais longe a gente enxerga, eu acho que é o que te leva para caminhos diferentes. E na minha carreira eu sempre fui movido a desafio, sempre abracei todas as oportunidades que eu tive, sem medo. Né? Claro que existe o medo, existe o receio, mas eu sempre entrei de cabeça nas oportunidades. Acho que as oportunidades só aparecem para quem está preparado, para quem tem qualificação, para quem acredita no que faz. Né? E aqui tem exemplo, vocês dois são ótimos exemplos disso, uma história maravilhosa. Eu comecei como office boy, cara, uma empresa chamada Procwork, lá no interior de São Paulo. Vocês vão perceber pelo R, né? Eu falo muita porta, eu falo, né? Sou do interior de São Paulo, de Campinas. Eu também. Exatamente. Então não reparem. Esse sotaquezinho gostoso nosso, né? Exatamente. Também, né? Exatamente. Também, sim. Exatamente. Então eu comecei como office boy. Na verdade, eu queria ser jogador de futebol, cara. Caramba. Tem porte. E aí, com 15 anos, eu tive uma oportunidade que me apareceu. Foi o seguinte, eu tinha um tio que falou assim, cara, você quer que eu invista na sua carreira ou você quer um trabalho? Eu falei assim, cara, o futebol acho que não vai dar nada pra mim, não. Me dá um trabalho aqui, vai. Aí eu peguei essa oportunidade de office boy, a empresa de tecnologia, Procwork, estava abrindo no interior de São Paulo agora, ela era em São Paulo, e estava abrindo escritório no interior. E, cara, eu entrei de cabeça, né? Por sorte, por isso que eu falo que eu entrei na tecnologia meio ao acaso. Né? Então eu mal tinha acesso a computador em casa, né? Em 99. Né? Não tinha condições de ter um computador, tal. Meus amigos tinham, eu não tinha. E aí na empresa que me alçou esse mundo da tecnologia, cara. Então logo que eu comecei como office boy, já comecei a mexer, a fuçar na parte de suporte, aquele começo tradicional em tecnologia. E aí surgiu uma oportunidade, porque a empresa estava se posicionando como a maior parceira SAP, né? O software de gestão alemão do Brasil, que estava num momento de escalada aqui no Brasil. E aí a empresa fazia os treinamentos para formar essa mão de obra e surgiu essa oportunidade, cara. Então, assim, cara, eu fui de office boy a consultor SAP. Um primeiro passo com 17 anos de idade. Meteórico, assim. Pois é, então, assim, foi até muito disruptivo para quem mora no interior, né? Assim, São Paulo é sempre algo disruptivo. Então, aconteceu uma situação muito interessante, cara. Eu vinha de fretado para cá, para São Paulo, fazia o curso, fiz o curso, academia, depois comecei a trabalhar aqui e voltava pro colégio lá no interior. Entendeu? Então eu voltava de terno e gravata, molecada de chinelo, tênis lá e eu de terno e gravata no colégio à noite. Né? Então, mas aí começa a questão das oportunidades, né, cara? Assim, se eu seguisse um caminho tradicional, eu ia esperar fazer a faculdade, seguir um caminho mais em suporte, para depois me alçar no mundo de SAP, de consultoria. Mas não, já dei as caras, falei, dá isso aqui, vamos em frente. E aí começou, cara, fiz toda a minha carreira em SAP, desde parte de consultoria técnica, aí parti para carreira em Y de gestão, né? Dizem que quando você não é um bom técnico, você vai para gestão, né? Brincadeiras à parte. Eu gosto muito de pessoas, gosto muito de lidar com gente, né? De fazer as pessoas darem o seu melhor. Então, eu optei por seguir na carreira em Y aí a parte de gestão. Então, fui gerente, treinei equipes de SAP, fui diretor de operação, montei o centro de competência de SAP aqui no Brasil. Então, assim, fiz uma carreira muito bonita em SAP. E aí a Sonda IT, a integradora de tecnologia, comprou a Procwork no começo de 2000 e pouco. E aí eu tive acesso a um universo maior de serviços de tecnologia. Explica, né? Só para o pessoal que está assistindo a gente, assim, muita gente nem faz ideia do que é o SAP, tem gente que fala SAP, né? Dá uma palhinha do que é o SAP. Eu brinco que SAP é o controle, é o botão do controle da TV. O SAP é o software de gestão alemão, é o software mais utilizado por todas as empresas no mundo, né? Então é um software extremamente conhecido, robusto, muito maduro no mercado, que todas as grandes empresas utilizam, pequenas e médias também. Né? Então é o software de gestão mais utilizado no mercado. Hoje a SAP já tem uma gama muito maior de produtos, não é só o ERP. Né? Ela acompanhou toda essa evolução da tecnologia, então ela já tem uma série de outros produtos que complementam esse ecossistema das empresas. Né? E eu fiz minha carreira nesse só. Eu tive a sorte, cara, e o privilégio de poder entrar nesse mundo de SAP
que foi fantástico, onde eu conheci e entrei efetivamente em tecnologia. E aí, quando a Sonda comprou a Proquiwork, ampliou muito os horizontes, né? A empresa regional, a empresa chilena. Então, eu comecei a participar de projetos, de atuações mais no âmbito regional, América Latina, alguma coisa nos Estados Unidos também. E aí, eu, seguindo na carreira de gestão, surgiu uma oportunidade, né? Através de uma oportunidade que surgiu na Sonda, de ser o CIO da empresa, né? E aí, cara, eu falei, puta, mais uma oportunidade aí, não vou fugir não, cara. É tipo um Murilão, assim, sangue nos olhos, né, cara? Exatamente. Então, abracei a oportunidade e com um desafio, sempre busco um desafio, né? Qual que seria o desafio ali? Eu queria transformar a empresa de dentro para fora, né? Chegar até a ponta. Né? A empresa tinha crescido aqui no Brasil por aquisições, foram 11 aquisições, então eram várias empresas dentro da mesma empresa. Então eu tinha o desafio de unificar, padronizar e chegar de dentro até o cliente. Né? Então eu abracei esse desafio, fiz uma trajetória de 5 anos lá como CIO da Sonda. E nos últimos anos eu comecei a me aproximar com startups, cara. No universo de startups, primeiro para tentar trazer isso mais próximo das áreas de negócio da Sonda. Então montei alguns projetos internos para tentar angariar fundos internos para aproximar, não é comprar startup, nada disso, mas aproximar do negócio. Alguém que tinha um fit com o negócio e tal, trazer mais perto, poder investir através de serviço efetivamente, não comprando a empresa. Então montei esse projeto internamente, só que isso me jogou para o mundo de startup muito direto. Então comecei a participar dos hubs, das empresas, cheguei até a mentorar algumas empresas, né? Não é a minha pretensão ser mentor, né? mas apoiando, né? Ajudando com algumas ideias. E isso abriu meu horizonte demais, cara. E a hora que eu trombei com a Startse, que foi uma empresa que com todos os seus cursos e treinamentos, me lançou de vez, abriu meu horizonte num sentido, cara, de que não teve volta mais. Cara, eu tive uma história com a Startse também. Abração, Maurício Bevenuti, cara. É isso aí, todo Você mundo mudou lá. minha vida. É isso mesmo, verdade, o Piero, né? O pessoal lá, o Felipe Leal, caras fantásticos, cara, o Cru. Então, ali, cara, depois que eu fiz isso, minha cabeça não voltou mais pro lugar, cara. Ali explodiu, ampliou meu horizonte demais. Aonde eu estava, a Sonda é uma empresa fantástica, sempre me deu muita oportunidade, minha carreira foi feita inteira lá, fantástico, uma empresa incrível, mas eu estava profissionalmente em outro momento. Né? Então eu comecei a preparar a minha saída, preparei toda uma transição interna, e em fevereiro de 22 chegou o momento, a gente já vinha no trabalho de transição, chegou o momento, ambos decidimos que era o momento de fazer essa virada de chave, essa transição, e aí eu deixei a Sonda. Um mês depois, por conta da Mariana, né? A Mariana, minha esposa, fez a indicação para mim na Sigmais, que estava num momento de reestruturação muito forte. E ela falou, cara, faz todo sentido o que você está buscando de carreira e o que a Sigmais precisa. Então, se eu tô aqui hoje, eu devo muito a Mariana e acho que, mais uma vez, um novo desafio. Cara, eu abracei como um desafio de vida. Eu tive algum contato inicial com IoT pela SAP, que tinha uma plataforma, não sei se chegou a ouvir, que chama SAP Leonardo, no passado. E ali já me encantava muito, porque eu lembrava muito do case da manutenção dos trens rápidos lá da Itália, da Europa, que os caras faziam tudo com SAP Leonardo e tal, usando IoT muito forte, toda a indústria alemã, né, europeia. Putz, cara, esses caras estão muito, né, avançados nesse sentido. Então, tive um primeiro contato e aí surgiu a oportunidade da Sigmais, que já era coincidentemente parceira da Sonda, mas eu não tinha o contato direto com a Sigmais. E através dessa oportunidade, cara, eu vi que fazia muito fit com o que eu estava buscando de carreira, o desafio, estruturar a empresa, trazer o conhecimento que eu tinha, aprender, entrar no mundo de IoT, que era um mundo que eu já tinha passado perto e me encantava, mas eu nunca tinha colocado a mão efetivamente. Já tinha uma ideia do potencial e o objetivo principal é estruturar e fazer escalar a empresa, né, através da tecnologia IoT. Cara, esse é um breve resumo, vamos dizer assim, mas, cara, é uma volta, né? Foi uma volta muito grande, mas o ponto principal é esse, cara, sempre abraçar o desafio e, cara, Murilo sabe bem, depois que você é picado aí
bichinho do IoT, da tecnologia IoT. Não, cara, as possibilidades são tão enormes, né? O Poloni conhece bem todas essas possibilidades. Cara, é um universo que você aprende cada dia mais, você aprende outras áreas de negócio que não tem a ver com tecnologia, não tem a ver com IoT, e isso te gera oportunidades imensas, fora toda a oportunidade que a própria tecnologia já traz de transformação para o mercado e para as empresas, cara. Muito top, cara. É importante pro pessoal que está assistindo a gente, e até pra gente mesmo aqui, e quando você estava falando, eu tive esse insight. Saber da carreira de quem está em um dos topos hoje, né? Eu digo, existem vários topos, né? Na carreira. Cada vez que você atinge um topo, você olha, tem um outro topo maior e a gente quer sempre crescer, né? E é importante a gente saber a origem das pessoas, porque eu tive a minha origem aqui em São Paulo, mas eu vim da favela, né? Então, eu passei por todos os percalços de um negro pobre da periferia que teve que ralar para se destacar. E vocês dois vieram do interior, que não é uma história muito diferente. Ter que viajar, mudar de cidade, sofrer preconceito do sotaque, do que come, né, da origem. Muita gente vem do interior e esconde a família que está lá atrás, na enxada, cuidando dos porcos, né? Então, é importante para as pessoas se conectarem e saberem que, independente de onde elas estiverem, é possível. Dá pra gente atingir aquele seu viés de futuro, aquele seu sonho, sem que você tenha que se espelhar somente naquele milionário que dá aquela dica de investimento, né? Porque aquilo tá muito intangível, tá muito longe. E às vezes alguém que tá no interior e ouve o Poloni falou que saiu de Duartina e hoje é um mega diretor de uma empresa da Europa. Você que saiu do interior também. Eu que saí da favela. Poxa, e a gente chegou até aqui e ainda tem muito mais coisa pra gente conquistar, né? E uma das coisas mais importantes que eu também costumo falar, e com certeza você também falou aqui, com certeza todo mundo na mesa nós somos apaixonados pelo que a gente faz. Então, não é trabalhar somente pela grana, não é trabalhar somente por ter uma carreira, mas é trabalhar com um propósito. Quando você põe o coração na ponta da chuteira, né, você ganha a Copa do Mundo, né? Isso é muito importante. Felipe, eu acho que você trouxe uma parte bem legal, né? Primeiro, dessa sua, né, você mudar e querer se expor a algo novo. Eu acho que isso daí, desde que você comentou aqui pra gente, tá dentro de você isso daí, né? Não ficar parado no mesmo ponto. Acho que esse é um dos recados aqui pro nosso público. E aí, você contou que nessa evolução você foi mudando de empresas e você comentou também no começo que você acabou estudando, fez um MBA. Como que foi sua formação também da parte de carreira? Porque aqui a gente está falando assim, como que nasce ali um executivo, né, de uma empresa, a formação fora do perfil de querer fazer algo diferente, buscar coisas novas que vai agregar. Também existe o lado educacional, né? E como que foi durante esse mesmo trajeto os estudos que você foi fazendo? Cara, no meu caso, como eu já estava no mundo da tecnologia, numa tecnologia avançada, né? Muito cedo. Então, com 16, 17 anos, eu já sabia de banco de dados, sistema operacional, o próprio sistema, o ERP. Então, a parte de redes, então eu já sabia. Então, eu entendia que naquele momento não fazia sentido eu fazer uma faculdade disso. Eu ia ficar vendo muita coisa que eu já mexia, entendeu? Eu já aprendia na prática. Então, eu busquei sempre uma educação que me complementava, né? Então, desde o curso de comércio exterior, muito inicialmente pensando em ter acesso a mercados internacionais, esse tipo de coisa, muito mais até do que fazer a operação do comércio exterior, né? Mas mais para ter o acesso. Eu sempre na minha carreira busquei cursos e conhecimento que complementasse o que eu estava, onde eu estava atuando, o que eu estava fazendo, né? Então, minha educação foi sempre muito nessa linha. E depois de um determinado momento buscar alguma coisa fora também, né? Então, quando eu busquei MIT, Singularity, esses cursos de especialização para complementar, aí eu comecei a ver que assim, o pessoal da Startse, né, Murilo, fala muito assim, a gente tem que olhar para fora porque a gente olha, é como se fosse a gente estivesse olhando alguns anos à frente,
quando a gente olha lá fora, dependendo de alguns lugares, né? Então, Estados Unidos, Europa, Israel, China. 5, 10 anos para frente. Exato. Né? Então, cara, eu acho que principalmente para ampliar o horizonte, esse foi o norte principal, cara, da educação sempre que eu busquei. Mesmo fazendo cursos que às vezes, num primeiro momento, eu não conseguiria aplicar imediatamente, né? Mas que em algum momento da sua carreira ele vai te ajudar e vai te dar o suporte para dar o passo dessa decisão do desafio, né? Então, por exemplo, eu cheguei a fazer curso de especialização na FGV de finanças, entrar no detalhe de custos mesmo, tal, cara, eu acho que eu demorei uns 10 anos para aplicar isso efetivamente. Mas hoje, que estou como executivo principal da empresa, eu preciso de mais disso. Né? Se você não dominar a parte de finanças, cara, você fica capenga. E precisa ficar se atualizando, precisa aprender mais ainda. Né? Sempre, aquilo que você aprendeu, cara, você usa. Cara, você aprende. Você tá sempre um passo à todo frente. dia você aprende. Eu acho que eu tenho muito medo das certezas, cara. Então, assim, das certezas, quando alguém bate muito o pé das certezas, eu não sei, eu prefiro a dúvida, cara. Eu acho que a dúvida é um ponto que te permite a abertura para aprender as coisas novas. Muito bom. Tá, então eu tenho muito receio das certezas, eu privilegio e gosto muito da dúvida. A dúvida acho que traz para a discussão e a gente consegue enriquecer sempre o debate. E é isso que eu busco, cara. Eu não sei tudo, muito pelo contrário, não é minha pretensão saber tudo. Sei um pouco de várias coisas e cara, gosto de trabalhar com gente. Isso é o que eu sei. Gente e tecnologia. Eu quero transformar o mundo através de gente e tecnologia, cara, é isso. Uma das coisas que a gente fala aqui, né, e eu trago, que é o DNA do IoT, né? Que eu aprendi com o Mauro Pittinini, falando dele de novo aqui, né? Que é o Device Network Application. Exato, é o tripé, bom, né? que é o dispositivo, a rede de comunicação e a aplicação. É o que faz o IoT funcionar. Sim. Mas tem um outro pilar que sustenta todos esses, que é o que você acabou de falar, pessoas. Então, para sustentar a tecnologia, cara, a gente tem que olhar para as pessoas. Sim. Um dispositivo desse daqui, ó, que você que vai ficar até o final do vídeo aí, vai saber o que esse dispositivo faz, precisa de pessoas para instalar, para programar, para dar suporte. O dispositivo não existe sem essas pessoas. E muitas vezes as pessoas falam só tecnologia, tecnologia, tecnologia e esquece do viés da pessoa. Sim. E a tecnologia é 0 e 1. A gente programa 0 e 1. A pessoa não, é 0, 1, 2, 4, 5, A, B, C, né? Cada pessoa depende do humor, da localidade, da expertise, se ela tá viva, e a vida é muito dinâmica, né? Então, depende disso tudo. Eu tenho uma pergunta para fazer para você a respeito dessa transição. Que você falou, eu gosto muito da certeza, né? Entrar no mercado, sair de uma empresa corporativa e cair dentro de um mercado tão incipiente, você tinha uma certeza. Com certeza. Né? E aí, olhando para essa certeza do mercado, o que você acha dos números que o mercado de IoT traz? Eu acho que é muito... Ótimo. McKinsey fala assim... até 2025 o mercado de IoT vai faturar entre 4 trilhões e 11 trilhões. É igual o Ibope, né? 10% para cima, 10% para baixo. Cara, é muito distante o 4 trilhões de 11 trilhões para a gente estar dentro do mercado. Sim. Eu acho que o que fecha esse gap dos 4 para os 11 é o viés pessoas. Sim. A tecnologia está aí, ela vai continuar avançando. Mas para a gente atingir 4 trilhões ou atingir os 11 trilhões, o que vai favorecer a diminuição desse range é exatamente o viés das pessoas. O que você acha desses números de Gartner, de mercado, de Forrester? Os caras falam trilhões, bilhões de dispositivos e também, se isso foi uma coisa que te atraiu dentro do mercado para vir para a IoT. Cara, sem dúvida atraiu. Eu adoro essas expectativas, esses números, essas previsões, porque elas só colaboram e mostram o potencial do mercado. Mas eu diria que elas não chegam nem perto ao real potencial do mercado e dessa tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia IoT, como a gente vinha comentando, é um guarda-chuva muito abrangente, né? IoT, né? Internet das coisas, internet de tudo. Né? Internet de qualquer coisa. De qualquer coisa. Então isso é bom, porque amplia muito a possibilidade, mas é ruim porque, cara, o que é o IoT, na verdade? O IoT são várias tecnologias.
Né? Então a gente fala desde o sensor até os componentes que estão ali embarcados, o dispositivo, que só o sensor e componentes, sem você criar o dispositivo, não é nada. As coisas que você tem que fazer um monitoramento, que você vai capturar os dados do mundo através desse dispositivo. A conectividade, como que você vai levar esse dado para algum lugar, para uma nuvem, para algum lugar. Como que esses dados conversam com outros dados? Como esses dados conversam, então que a plataforma por trás, que hoje é em nuvem, que viabiliza isso, então captura esses dados, transforma e disponibiliza os dados para o negócio, para um sistema, enfim. A segurança. A segurança. Então, a segurança vem logo na sequência, porque segurança em tudo o Murilo tem que ter, até trouxe, né, o que, falando um pouco de Big Data, Data Lake, né, de você estar enviando uma informação para um determinado servidor e se você tentar acessar esse servidor, ele está todo embaralhado, você não tem informação nenhuma, porque você não tem a criptografia de fato do que aquele dado representa dentro daquele servidor. Exatamente. Então, assim, são vários componentes de tecnologia quando a gente fala IoT, né? E às vezes as pessoas não têm essa visão. Então, voltando à pergunta do mercado, primeiro, eu acho que os números são incríveis, mas ainda não é nem 1/3 do potencial do mercado. Eu acho que isso aí ainda não é nada. Isso é uma previsão até 2025, né? Pois é. Imagina se sair uma previsão para 2040. Não, pois é. Eu acho que... Exatamente. E eu acho que assim, a gente... Aqui eu estou falando tudo percepção minha, né, de conhecimento. Não tenho a pretensão de estar certo 100% das coisas. Mas o que eu vejo, cara, é que assim... Primeiro, me perguntam muito assim, o mercado de IoT não decolou. Aí eu falo, cara, como não? Tudo está sensorizado hoje. Pois é. Né? Porra, você tem tecnologia, você tem botão, você tem coisa capturando dado em você, na sua casa, nas empresas, nas indústrias. Pô, como que não decolou, cara? A pessoa fala isso sem lembrar, por exemplo, a IoT tá até nos esportes. Pois é. Quem gosta de carro de Fórmula 1, toda a telemetria do carro. Exatamente. Até no futebol, né? Você vê o colete dos jogadores, está tudo monitorando. Mapa de calor, o batimento cardíaco, depois ele ter corrido, para ver como que tá a performance do bilhete dele. Que o cara compra para entrar no estádio. Exatamente. Tá ali a tecnologia. Exato, né? exatamente. E como que a pessoa fala que a IoT não vai decolar ou pois não decolou? Não decolou. Então eu peço sempre para a pessoa, eu tento mostrar esse viés. O viés diferente. Agora, o viés do não decolou é assim, cara, a gente poderia já estar num outro patamar com a tecnologia, sem dúvida. Mas existe uma maturidade do próprio mercado, da tecnologia, que eu não sei nem se vai chegar. A taxa de adoção. Pois é, mas eu não sei se essa maturidade que tanto buscam, né? Eu não sei se vai chegar, porque como a tecnologia tem várias tecnologias dentro, de repente você evoluiu muito e está numa maturidade no sensor, no dispositivo. Mas aí a conectividade vem um 5G, um 6G, vem outras coisas. Aí a parte de cloud, outras coisas, inteligência artificial, blockchain, taranã. Então, como que eu vou cravar que chegou numa maturidade se sempre tem um componente da solução que vai evoluir? Então, eu acho que é assim, as pessoas, o ser humano ele tem a tendência de querer ir para uma zona de conforto. Né? De voltar, embora a gente sempre fale, sair da caixa, a pessoa sempre quer voltar para uma caixa. Ela tenta achar uma caixa. Quando a pessoa critica o mercado de IoT, não decolou, ou sei lá o quê, não tem volume, sei lá o quê, ela está tentando achar uma caixa para o mercado de IoT que não tem. Não vai ter, nunca vai ter. Porque o mercado ele tem um potencial tão grande, imenso de absorver novas tecnologias, que a gente vai chegar nesse trilhão, nesse bilhão e vai ultrapassar e vai muito mais longe. Isso ainda é nada. Né? E principalmente as empresas não entenderam ainda o potencial da tecnologia. A empresa olha isso aqui e olha um dispositivo. Ela não entendeu ainda que é o dado que ele está coletando do mundo, que é o principal. Para que eu vou medir isso, né? Exatamente. Eu escuto então, muito eu comparo muito com a própria internet. Quando surgiu lá, todo mundo já imaginava o potencial, vinha, embora alguns eram céticos ou não. Mas ali, poucos já imaginavam o que seria os dados que iriam trafegar ali, como iriam ser usados. E hoje existe todo um mercado que não existia há 5 anos atrás, 2 anos atrás. De dados, né? Falando um pouco dessa parte de futuro, Murilo, que me vem à cabeça, eu estava até assistindo um tempo atrás alguns vídeos de 2019, 2020 sobre a IoT, o que eles previam para o futuro, só que o vídeo está salvo ali
2018 e 2019. Então eu acho legal a gente fazer alguns cortes, talvez entre nós, falando assim, olha, ali em 2019, deu o exemplo clássico ali do relógio. Eu vi assim, o que vai ser para o futuro? A pessoa chegando e fazendo o pagamento. O relógio do Batman, né? Com o relógio ali. E naquela época a gente falou assim, isso daí não vai acontecer não, isso daí está muito longe. E hoje muita gente faz o pagamento usando o relógio. Sim, verdade. Fora e etc. Obviamente que é um relógio caro e tudo mais, mas tem muita gente que adotou esse uso da tecnologia. Claro, sem dúvida. Né? Muita gente paga usando o celular. Sem dúvida. É verdade. Né? Eu vi um trecho de uma entrevista esses dias e que o cara tava falando que a tecnologia ela sempre vai ser bem vista por um grupo, mal vista por outro grupo. Vai ter um grupo que nem sabe que existe os grupos ou a tecnologia, né? E ele tava falando que quando ele comprou a primeira televisão colorida dele, que ele ligou, tinha um canal religioso na época, né? Que tava falando que o que ia destruir a vida das pessoas era a televisão colorida. Porque aquilo atraía a pessoa para ficar mais tempo ligada na televisão, porque era mais agradável aos olhos, né? E a tecnologia estava se expandindo, aquilo ia atrofiar o ser humano. Então, muitas das coisas de tecnologia, de inovação que vem, às vezes vem de mãos erradas, como pessoas que acham que o IoT não decolou. A pessoa que acha que o IoT não decolou, ela precisa sentar aqui com a gente e falar, cara, eu saí da onde eu saí por causa do IoT. Exato. Se Se eu decolei, a IoT tá onde? né? Isso mesmo. Então, muitas vezes a tecnologia vem com o viés, com a interpretação de um crítico e a gente não sabe o que tá por trás do que a pessoa tá falando. Né? Então, imagina, se em 1980 tinha gente falando que a televisão colorida ia acabar com a humanidade... Você imagina o que não falam com um relógio que lê os seus batimentos cardíacos, sabe onde você tá e sabe o que você comprou. E aí quando você abre o Google, aparece lá outras coisas. Você quer indicando você fazer mais compra. É isso mesmo. As pessoas enlouquecem, cara. É isso mesmo. Bom, inclusive falando do mercado, de como a tecnologia já está entre nós e às vezes a gente não percebe, a gente tem milhares de casos na prática, no seu dia a dia. Tudo que você usa e de alguma forma está conectado, pode ser considerado um IoT, é alguma coisa que está mandando informação para algum lugar. Né? A gente tem milhares de exemplos no nosso dia a dia, o relógio, a TV, o ar-condicionado, a Alexa. Pois é, são muitas situações que no seu dia a dia já tem o conceito do IoT, né? O principal do IoT por trás. Se você parar para pensar, você já vai ver muito disso no seu dia a dia aplicado, independente do que você faz, da área de atuação que você tenha. Eu aposto que alguma coisa conectada você tem. As pessoas, eu costumo falar, quando você vai no mercado, você usa o cartão por aproximação, tem IoT ali de fim a fim. Tem IoT no teu cartão, que usa uma frequência NFC para se conectar com a máquina do cartão, que usa GPRS, que é a conectividade de celular, que vai para uma plataforma, efetua o pagamento, volta ao dado, confirma, né? Então, plataforma validando que você tem às vezes crédito para fazer aquilo ali. Parece que é distante, né, do que a gente está falando, mas não é. A pessoa, quero assistir Netflix. Alexa, liga a televisão e põe no Netflix. Você está usando automação, integração, você está usando inteligência artificial e você não está nem sabendo. Se você usar só o controle remoto, você está usando a internet das coisas do mesmo jeito. É um device que está acessando a plataforma, trazendo um dado para você assistir e ele entende o teu comportamento e depois ainda te indica quais são os filmes que você mais gosta. Cara, já está na nossa vida hoje, né? Um outro case que tem bastante, que não pode deixar de citar, é a solicitação de comida. Exato. Antigamente não se tinha isso daí, vai falar algo a mais do que você ter um aplicativo que sabe, gerencia toda uma solicitação, vê o que tem mais saída, o que tem menos saída, para você te indicar aquilo ali. Então, e você paga, você rastreia, né? No mesmo aplicativo, no mesmo né? aplicativo, com um device que é o seu celular na mão. Exatamente. O celular é o maior exemplo, né, cara? De quão amplo é esse... Então, quem falava que a internet das coisas não vai, só de dando alguns exemplos aqui do aplicativo, hoje praticamente, vamos colocar o Brasil todo
utiliza desde das pessoas mais classe A até as pessoas mais simples usam esse tipo de solução. Você que diz que a internet das coisas não decolou, continue pensando assim, porque a gente quer menos concorrentes no mercado. Fica aí, continue achando que a internet das coisas não serve para nada, que o que a gente quer é crescer mesmo aqui, a gente não quer concorrente não, é brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Ô Murilo, aproveitando aqui, né, eu acho que a parte do Felipe, traga pra gente um pouco de cases, vamos mudar um pouquinho agora do assunto, cases que a Sigmais trouxe para o mercado. Acho que a gente está falando de itens de IoT. Sim. Nada melhor agora de sair um pouco do que o público utiliza e vê facilmente para coisas que vocês estão fazendo que talvez o público nem saiba que exista aquilo ali. Funciona, serve de suporte talvez para diversas aplicações. Sim. Nossa, então, eu tenho uma pergunta para fazer pro Felipe sobre case. Vamos lá. Mas ótimo, cara. Deixa eu aproveitar e falar assim, a Sigmais é uma startup que nasceu aí há 5 anos, vai completar o 6º ano agora. E assim, cases de IoT, cara, são milhares, né? A gente tem muito, todo dia cai umas 10 solicitações de ideias, de coisas para serem desenvolvidas, enfim. Na história da Sigmais, a Sigmais começou a partir do momento da visão dos fundadores, do Guilherme, do Heitor, juntamente com o Wilson, o grupo de investimento lá do Espírito Santo. Sigmais é uma empresa capixaba. Já vamos deixar aqui um abraço ao Heitor. Heitor aqui também. Saudade de Guilherme, meu xará. Você devia estar aqui também, meu amigo. É isso aí. Sigmais é tecnologia capixaba pro mundo, né? Tecnologia brasileira, cara. Então a gente tem que valorizar muito isso. E se no Espírito Santo a gente consegue fazer essa tecnologia, imagina se somar todo o potencial do Brasil, cara. Certeza. Né? Então tem muita tecnologia. O Espírito Santo é um celeiro de startups, de ideias. A gente tem o Wine, PicPay, vários exemplos de empresas que deram certo. Só para citar alguns, né, os mais conhecidos. Um distrito industrial né? Imenso, grandes empresas lá. Então é um celeiro com muito investimento, inclusive de empresas, de governo, enfim. Mas assim, a Sigmais é a startup que surgiu dessa visão quando os sócios entenderam que a tecnologia começaria a escalar, estava maduro muito por conta das redes LPWAN que estabilizaram e potencializaram a tecnologia. Então você começa a ter as peças desse quebra-cabeça juntando. Então eles viram isso. E o inconformismo de dizer assim, cara, não é possível, com toda essa tecnologia a gente ainda tenha pessoas e processos manuais, a gente ainda tenha situações que você não tem a informação, às vezes coisas críticas de um alimento, como eu já vi vocês citando aqui, né? Ou mesmo segurança, saúde, enfim, outros temas. Não é possível que a gente ainda precise ou não tenha uma informação que a tecnologia já permite você coletar esse dado. E tomar decisão, né? E tomar decisão, exatamente, e agir, fazer alguma coisa. Então, desse inconformismo que surgiu, o primeiro projeto foi o rastreamento de bicicleta pública. Então, para você ver aí como o negócio está próximo de você, você nem sabe. Olha só, né? Aquela bicicleta que você aluga todo dia... É um IoT. Pois é, ela está conectada, ela já se pensou até num rastreamento, ela tem um rastreamento. Então, assim, esse foi o primeiro projeto da Sigmais. Mas como todo bom projeto de IoT, tecnicamente ficou perfeito, atendemos todos os objetivos e financeiramente teve alguns desafios. Não fecha a conta, o famoso não fecha a conta. Mas esse foi o primeiro. Depois, monitoramento de caçamba, outros projetos foram surgindo, até que surgiu a demanda do sensor de estacionamento, que foi o primeiro sensor, assim, dispositivo que opa, esse deu certo e escalou. O sensor de estacionamento público, né, um sensor de estacionamento outdoor, que a gente fala, é diferente daquele conceito do monitoramento sensorizado de shopping indoor que você tem. Tem infraestrutura. De infraestrutura, mais, tudo isso é para outdoor. E aí utilizou todo o potencial da tecnologia IoT, né? Conectividade, LPWAN, bateria de longa duração, juntou tudo e foi o primeiro case assim, que explodiu efetivamente da Sigmais, um case. Exemplo que a gente tem, gosta muito de falar, é São José dos Campos, que é uma das principais smart cities do Brasil, utiliza os nossos dispositivos lá no centro da cidade. Você que já teve a oportunidade de ir para São José dos Campos,
você estiver no centro da cidade, dá uma olhada no sensor lá. Aquele sensor que você vai estacionar seu carro é o sensor da Sigmais, que faz parte de uma solução maior de Smart City, mas é um case, lá tem 4.000 dispositivos na rua, para você ter uma ideia. Esse sensor é um sensor pequenininho, Sim. É uma bolachinha, assim, parece um disco voador, né? E vai parafusado no chão. Então, se você nem prestar atenção, você nem vai ver. E ali tem uma tecnologia embarcada de altíssimo valor agregado. Sim. Eu sou fãzaço do SigPark. Sim, assim. SigPark, exatamente. Porque ele tira toda a parte de infraestrutura, toda a dificuldade que você tem naqueles estacionamentos que fica a verde e o vermelho se a vaga está ocupada ou não. Exato. Aquilo não funciona bem, todo mundo sabe, quem é o usuário, eu que sou usuário falando como usuário. Já vi várias vagas que estavam ocupadas e estavam sinalizando que estava livre. Com certeza. Você estava chegando no shopping, aparece um verde lá no você vai lá, eu tô ocupado. Ocupado. Fora a infraestrutura. De sair atrás. A infraestrutura que você falou, é canaleta, é fio, é cabo, é manutenção. Gente. Né? Então, esse é um conceito de todos os dispositivos da Sigmais, um dos princípios, né? Além de usar a rede LPWAN, esse conceito para potencializar baterias de longa duração, um dos princípios das soluções da Sigmais é você não precisar de infraestrutura. Então, um dos checks que quando a gente desenvolve alguma solução é não precisar de infraestrutura. Que aí surge uma questão das brigas que a gente escolheu brigar. Né? Um dos segredos, se eu poderia fazer alguma recomendação, um dos segredos é escolher bem as brigas que você vai brigar. Não dá para brigar em todos os flancos, não dá. Exato. Você vai perder, não dá. Então você precisa concentrar sua energia em algumas decisões. A Sigmais, logo inicialmente, foi a primeira no Brasil a ter o contrato e a parceria com a rede Sigfox, de LPWAN, a gente é o Contra 001. Né? Isso mostra o quão disruptivo, quão inovador a Sigmais tem isso no DNA. O Murilo está desde o dia 001 também lá da Sigmais, né? Contato com a gente. Verdade. Mas então esse conceito de não precisar da infraestrutura, isso responde também uma pergunta que sempre me fazem: por que a gente não usa LoRa? Eu não tenho absolutamente nada contra a LoRa, isso é um ponto importante, deixar bem claro. É só uma decisão estratégica nossa. Sim. Né? Então, assim, cada tecnologia LPWAN, aí o Poloni tem muita experiência nesse setor aí, mas assim, cada tecnologia atende um perfil distinto, uma característica distinta para a aplicação que você vai fazer. Então não tem certo ou errado, tem o que encaixa melhor para a necessidade da solução que você está implementando. A Sigmais decidiu seguir por Sigfox e o Narrowband, o NB-IoT, que é o que a gente tem drivado os nossos dispositivos. Tem pontos positivos, tem pontos negativos, tem situações que complicam um pouco, tem situações que é melhor, não tem certo ou errado. Exato. Tem o que encaixa melhor para a solução. Então, por que a gente não optou por LoRa? Porque o LoRa tem que criar uma infraestrutura mínima ali de gateway e tal, que nós não queremos seguir. Então é uma briga que a gente não quer. Legal. Então é conceito, é simplesmente isso. Não quer dizer que é ruim, que sei lá o que, não. A Sigmais não quer ter esse trabalho de ter que montar uma rede e dar uma manutenção. Se tem uma rede pública já segura, que funciona perfeitamente, dedicada para o IoT, Sigfox, NB-IoT, que funciona fantasticamente, inclusive um dos cases agora a gente está colocando nos aeroportos lá do norte, esse de temperatura que nós temos, temperatura e umidade, que, cara, pensa no aeroporto mais distante que você tem no Brasil. Vai estar lá o nosso dispositivo, cuidando da temperatura ambiente, térmica lá, de locais estratégicos, de locais de público, enfim. Né? E assim, logo de cara veio a pergunta: cara, mas vai cobrir? Aí a gente gosta de fazer isso. A gente entra com o cliente lá no site da cobertura e fala: cara, com o pé nas costas. Vai ter sinal de sobra lá. Entendeu? Muito bom. Então, é só por isso. Né? Então, são uma das brigas que a gente escolheu brigar. E são decisões que você tem que tomar. Eu acho que aqui, Murilo, o Felipe nos trouxe um item que é o quê? Né? A parte de estacionamento. Então, imagina a quantidade de pessoas que pode estar assistindo agora, de locais que possuem estacionamento, que ainda estão nessa solução mais antiga. Eu já tenho solução. Ou nem tem solução. Zero inteligência, né? Exatamente. E pensa assim, poxa, eu vou começar a desenvolver. Já de antemão, a gente colocou isso daí. Eu conheço bastante esse dispositivo também e sei a complexidade de desenvolver algo que funcione nesse tipo de tecnologia, porque esse sensor que localiza de fato um automóvel, ele não é simples a calibragem dele, é um sensor super complexo. Vocês já possuem isso pronto
Exato. E aqui eu abro para o Murilo falar um pouco do nosso site, novamente. Sim. Porque quem tiver interesse... Acessa www.iotgocast.com.br, vai lá, dá uma navegada, você vai ver uma parte onde está escrito lá mais episódios, e aí tem um formulário para você preencher. Se você se interessou por alguma das soluções mostradas no nosso episódio, a solução do Felipe, por exemplo, de estacionamento ou qualquer outra, entre em contato com a gente, preenche os campos, a gente vai fazer o filtro para os nossos clientes e vai te indicar e vai conectar você com a solução do Felipe para você tirar todo o proveito e resolver o seu problema onde você estiver. Então acessa www.iotgocast.com.br e vem com a gente. Eu acho que o papel da gente colocar isso no site, a gente fazer uma curadoria, né? É um filtro, É né? um filtro daquilo ali para saber se realmente aquele cliente tem potencial para levar para vocês algo mais formatado, muito que faça curioso. sentido, Muito, e tirar bastante assim os curiosos que não tem muita sem relevância, para não ficar aquele negócio que você falou, que você até comentou aqui, todo dia chega a 10. Isso né? aí, é isso aí. Então, O curioso fica com a gente vai responder vocês, vai atender, a gente vai virar amigo, né? e vai Dos falar, não está no curiosos, ponto né? ainda, ou realmente você está no ponto, vamos lá, vamos fazer essa Exatamente. junção. Exato. A Sigmais, ela tem uma parceria muito forte com a Fuse. Né? Nós usamos os hardwares da Sigmais em clientes nossos. E essa plataforma, por exemplo, que a gente usa, que é a Fuse Retina, nos projetos do SigPark, a gente coleta os dados do back-end de toda a solução, né? O dado é recebido, transmitido, vai para o back-end da Sigmais. Esse dado, quando o cliente opta por ter mais inteligência nos dados, quando ele quer ter inteligência artificial, relatórios, ver gráficos coloridos e ter isso em qualquer lugar do mundo, enfim, a gente integra a nossa plataforma nativamente no back-end da Sigmais, e no caso, por exemplo, do estacionamento, né? O gestor do estacionamento, ele tem a volumetria de carros que entrou, qual vaga está sendo mais utilizada, qual que é o período de rotatividade, quanto tempo as vagas estão sendo utilizadas, quantos carros entraram, quantos saíram. Teve um carro que entrou hoje e o carro está lá há uma semana, será que não é um carro roubado? Sim. Ou vagas de idoso, vaga de ambulância, vagas que não pode, vagas especiais. Isso mesmo. Tem um sensor lá, o cara estacionou, ele não podia, alerta na plataforma, o gestor do estacionamento sabe. Então a junção da solução da Sigmais com a solução da Fuse IoT dá toda essa permeabilidade de dados para o cara tomar uma decisão de forma mais assertiva. Ele sai da prancheta. Né? Muito legal. Ele sai do ticketzinho. Mas eu acho muito legal. Tem situações até absurdas, né? Que, por exemplo, mesmo onde já tem alguma coisa de zona azul, às vezes tem o carinha lá cobrando. Então você paga duas vezes. Paga duas você vezes. paga o zona azul e tem que pagar o carinha que está olhando seu E se não pagar, né? Muitas vezes pois você corre o risco, então, né? Exato. E assim, e esse é um sensor muito especial, um universo imenso a ser explorado no Brasil. O Brasil ainda está engatinhando em relação ao sensoriamento da zona azul dos estacionamentos públicos. Quando a gente olha a Europa, é outro patamar, né? A gente já está falando de possibilidade de fazer não só o sensoriamento, mas de fazer algo mais flexível e dinâmico. Então, por exemplo, quando você tem essa informação toda que o Murilo falou aí, com os sensores da Sigmais, com Fuse Retina, dando todos esses insights e essas informações, o que você possibilita fazer o gestor de um estacionamento público, ou um prefeito, enfim, que é o responsável pela gestão? Você pode fazer a cobrança dinâmica. Não tem nem legislação para isso, tá? Mas assim, a cobrança dinâmica poderia melhorar todo o fluxo de carros na cidade. Você poderia arrecadar um pouco mais de dinheiro quando está lotado, evita transtorno do centro da cidade. A questão do direcionamento de carros para as ruas que tem vaga. Então o cara não fica rodando ali no centro da cidade. Ou causando dentro do mais shopping, trânsito. Que nem acontece no shopping, né? Então, Natal, assim, você fica rodando 2 horas para achar uma vaga. Pois é. Se você tivesse um mapa no celular, falou, no piso 2, no corredor 3 tem exatamente. uma vaga. Você poderia utilizar de forma mais inteligente as vagas públicas, que é um bem tão escasso. Né? Você não, segurança no centro pública da cidade, também. Segurança pública. Então é um sensor que tem toda uma complexidade, como o Poloni falou, ele é por a parte de magnetismo, ele se alinha com o magnetismo lá do planeta, aliás, isso aí é um tema para específico. Por isso que né? precisa se formar na pra NASA. quem se formou na tecnologia, Singularity. Não, e é tecnologia nacional, cara.
Muito entendeu? legal. Isso tem que dar muito valor, né? Tanto o dispositivo quanto o desenvolvimento fio e retina, tudo. Cara, é tecnologia nacional, cara. A gente tem que valorizar isso. Existem outros dispositivos parecidos, compatíveis fora? Existem, mas, cara, vai custar 5 vezes mais você trazer. Exato. Você não vai conseguir tropicalizar ele. Não vai ter acessibilidade. Não vai ter sensibilidade. Vai ter suporte, quem que vai dar suporte? Quem que vai dar manutenção? Aqui a Sigmais, a Fuse, a gente tá junto aqui do cara. A gente tá junto em fazer o cara usar da melhor forma e ter os insights. Não é só vender o dispositivo, não é só pôr o filho no mundo. Eu falo sempre isso. Felipe, eu tô muito curioso. Eu tenho uma admiração muito grande por esse dispositivo. Acho que chegou o momento. Não, mas da gente... antes de falar do dispositivo, vai lá, calma, parou. Para tudo. Eu quero fazer uma pergunta porque existe um encontro das águas da Sigmais com a Fuse, que é muito legal. Alguns clientes que a Fuse vai, a Sigmais está lá e vice-versa. Eu quero deixar aqui claro o quão importante é a gente ser transparente nos negócios, ser leal, ser fiel. Cara, isso não tem preço. É verdade. E com o tempo a gente vai aprendendo na maturidade da vida que isso é o que mais vale a pena. O que vai fazer você avançar na tua vida, como pessoa ou como negócios, é essa transparência, é essa lealdade, essa cumplicidade com os teus parceiros. Sim. Então, Felipe, tava no cliente XPTO, cara, você tá com uma proposta lá, como é que tá aí? Aí eu saio, ou o Felipe me liga, ô Murilo, eu tô com um cliente e tal, pô Felipe, eu já tô nesse cliente aí. Então porque o mercado ainda é um mar azul, né? Ainda não tem muita gente fazendo muita coisa. Total. E num desses encontros, né, que eu fui num cliente e quando eu cheguei lá, tá lá o dispositivo da Sigmais, eu olhei pro cara e falei, bom, mas eu conheço esse dispositivo. Os caras são meus parceiros. Oh, que legal, tá, não sei o quê. E a Fuse é muito no viés de indústria 4.0. Perfeito. E dentro das indústrias 4.0, a gente focou nas linhas de produção, processo fabril, medição de utilidades. A gente focou em facilities, que são os escritórios, onde as pessoas do corporativo dessas indústrias atuam. Mas a gente não olhou para uma área que é importantíssima dentro das indústrias, são as cozinhas industriais. Cara, e a Sigmais está lá dentro com um projeto assim, e esse sensor atende câmara frigorífica, temperatura de cuba de alimentos, abertura e fechamento de porta de geladeira, de uma série de coisas. Conta um pouco pra gente de como é que foi, quais são os cases, como é que tá sendo legal trabalhar com cozinha industrial, assim, que eu sei que é uma estrelinha top da Sigmais. Exato. Primeiro, assim, reforçar o que você falou, cara, porque essa parceria, essa cumplicidade é fundamental para os negócios, não só no IoT, mas no IoT, como é um mercado ainda em evolução, a gente ter essa parceria, essa cumplicidade é fundamental, fortalece as empresas. Tem que dar a mão, não dar soco. Exato. Então é algo que a gente busca muito, esse reforço do ecossistema todo, né? Então academia, indústria, empresas, startups, enfim. Tem um oceano azul imenso para ir, dá para ter 1 trilhão de empresas ainda de IoT, vai faltar gente ainda. Dá para dar cavalo de pau vai faltar tecnologia, tem mercado, exatamente. Então esse é um dos valores, inclusive, que a gente trabalha muito lá na Sigmais, essas parcerias, você sabe. Não quer dizer que não tem erro, não quer dizer que não tenham problemas, mas a gente senta na mesa, eu vou lá tomar o café especial, né? Falou, né? A gente vai lá, senta com o Murilão, erramos aqui, cara, nos ajuda aqui, vamos fazer certo agora, não tem problema nenhum. Então, acho que esse é um valor que a gente precisa trazer para quem está em casa, porque quem está empreendendo, quem está entrando no mercado, esse é um ponto-chave que faz você cortar caminhos no bom sentido, você ganha tempo, traz aliados para a mesa e você potencializa o seu negócio. Para desse negócio de ficar fechado no seu universo, no seu mundinho, com medo do que está fora. Pelo contrário, traz quem está fora, vai atrás, faz as parcerias. Quando a gente fez a parceria com a Fuse, cara, a gente abriu um novo horizonte. E a gente também. Então, assim, é tecnologia, a gente completa a solução, a Sigmais foca no universo, né? na cadeia de valor, a gente foca em desenvolver os nossos dispositivos, agregar a conectividade e dar o dado através de um back-end em cloud, mas falta esse ponto
que aí o cliente pode integrar com alguma coisa dele, ou algum parceiro que venha com uma tecnologia, é o que a Fuse é o front. Encontra e entra perfeitamente com faz a integração entre a Sigmais e o parceiro, né? Exatamente. Então, isso potencializa. Indo para os cases, né? A gente tem um case muito forte da Univar, que monitora toda a parte de estoque dos insumos químicos, né? Um ambiente muito hostil. Um ambiente extremamente hostil, onde as pessoas anotavam manualmente. Onde tem alguma anotação manual, se você tem na sua empresa alguém que faz alguma anotação manual, cara, chama a gente. Tem coisa errada aí que você não está vendo. Você está pagando um recurso que pode ser mais útil para você. Além disso, os dados que você vai gerar vai te dar um insight, vai te gerar uma possibilidade tão grande que vamos conversar. É isso aí. Busca o pessoal aqui, vamos conversar. Eu vou usar uma frase que o pessoal da Univar usou, né? Quando a gente perguntou, e aí, o que vocês estão achando da plataforma, né? Um mês depois, ele mandou um WhatsApp assim, estamos amando, era muito mais do que o que a gente esperava. Pois é. E a gente não entregou 1/10 do que a gente podia entregar para eles, né? Exatamente. Só pra você ver. Exato. Você não consegue corromper o dispositivo, né? Então... Agora, uma pessoa, colocando um caso aqui, né? Uma pessoa que pode chegar numa sala e aquela sala está fora do padrão de temperatura correta e para ela não prejudicar o amigo dela ali que... Tá puta com a empresa. Que o amigo dela que pode ser prejudicado com isso, ela vai lá, tal coisa aqui, o cara ajusta, agora eu faço a marcação aqui. Não, isso é o que acontece. Entendeu? É isso que acontece. A gente preenche tudo num dia só, né? Preenche tudo num dia só, vamos pro próximo. O mesmo número. Então, né, foi isso que aconteceu com um dos clientes, inclusive, né? Não cabe aqui citar os nomes, não é elegante, mas o funcionário anotou a informação não estava certa, e aí ele só descobriu isso através de uma auditoria lá, de uma verificação. O pessoal foi lá, tomou uma multa, inclusive, de um órgão fiscalizador, porque o cara falou, tem essa anotação aqui, beleza. O cara, na hora, cresceu, né? Não, tá aqui, tudo anotado. Funcionário tal, esse dia era feriado, o funcionário não estava na empresa. Como é que ele viu? Pronto, tomou uma multa. Indo para as cozinhas, cara, eu sei até que o Murilão já falou nos outros episódios aí que do risco alimentar, todo esse ponto, né? E a gente teve um apoio muito forte, a gente já tinha um esboço desse dispositivo pronto, desenvolvido com a própria sonda, para ir para as cozinhas. E aí a gente teve investimento que a gente buscou governamental da FAPES, que é um fundo de financiamento lá do Espírito Santo, que possibilitou, além do dispositivo, a gente construiu uma solução que a gente posiciona como SigFood, mas tem o dispositivo de temperatura, como o Murilo falou. E, cara, esse é um universo que, assim, tem já empresas que fazem algum tipo de monitoramento, mas 99% das empresas não monitoram, ainda é um manual. E aí você tem overhead de pessoa, você tem uma nutricionista, que é uma mão de obra cara, especializada, que deveria estar preocupada em dar o melhor alimento e encantar quem está sendo servido e está anotando o dado de temperatura do alimento. Um dado que é extremamente importante. Porque senão, é necessário, porque senão... Você tem um risco imenso aí de saúde pública. Sim. Né, da questão do armazenamento, que tem todas umas regras, e são em cada etapa, né? A gente pensa às vezes assim, não, é só no estoque. Tal. Não, cara, em cada etapa. No estoque, no momento que você armazena, no momento que você transporta, eu vi que você já falou sobre isso aqui no podcast, mas no momento que você pega para preparar, no ambiente que você está preparando, aquele ambiente está lá de servir, tá lá a 30 graus preparando, cara, o alimento já foi pro saco. Entendeu? Não adiantou nada você gastar milhões armazenando ele e aí na hora de preparar a cozinha tá fervendo. Não dá. Então, a hora que você preparou, mas antes de servir, você passa por um outro equipamento, normalmente na cozinha industrial, que é o pass-through, que fica armazenado ali. Se aquilo ali tem algum problema, corrompeu o alimento. E aí depois você serve em cozinha industrial, você serve em escala, cara. Não é uma ou duas pessoas. E aí você vai descobrir quando isso. Quando começar a pipocar caso no hospital, quando a empresa for impactada, porque parou a produção, porque todos os caras ficaram doentes. Então é um nível de impacto que às vezes o gestor que está olhando lá só o número, só o quanto custa, ele não está prestando atenção nisso. Fora isso, a gente já está indo além nas cozinhas industriais, né? Então a gente monitora os ativos, os ambientes. Então esse mesmo dispositivo aqui, esse mesmo IoT, através das probes e dos outros sensores que a gente consegue embarcar nele aqui, a gente monitora um ativo, uma geladeira, um pass-through, uma cuba,
enfim. A gente monitora o ambiente, um estoque, a própria cozinha. O caminhão. Ou o caminhão, exatamente. Então tem uma série de coisas que a gente monitora ao longo dessa cadeia. E não é só monitorar porque precisa monitorar. Isso eu falo muito nos clientes que a gente tem ido, que assim, eu não estou só te dando um dado de temperatura e aliviando a sua nutricionista. Eu estou te dando um dado correto, em tempo real, a qualquer momento. E aí você pega uma grande empresa que tem mais de 1000 cozinhas, eu estou permitindo com esse dispositivo que ele faça gestão em tempo real de todas as cozinhas. E histórico também. E o histórico. Você quer saber se semana passada... Pede qualquer dia, qualquer horário. Exato. Você bom, sabe. É só um filtro. É só um filtro. E você trouxe um ponto bastante importante que talvez quem não mexe com isso diariamente, né, possa não ter uma noção, mas acho que é muito legal a gente trazer isso para o público. Quando você joga uma plataforma de IoT, qual que é a parte interessante? Você vai ter mais ou menos ali, vamos colocar, se tem uma medição a cada minuto, né? Você vai ter lá 60 minutos, 2.400 minutos num dia. Você vai ter 2.400 minutos monitorados naquele dia, então são 2.400 registros. Como é que eu estou fazendo a conta? Que foram feitos em um dia para um dispositivo. Se você tem isso numa plataforma IoT, você pode simplesmente, quando aquilo ali acontece num dia, ou 2 dias, ou uma semana, falar, me dê, né, se durante essa semana houve alguma alteração na temperatura nisso daqui. E a plataforma já te retorna de uma maneira automática. Exato. Você tem como formatar um gráfico que te mostra de uma maneira visual um mês inteiro. E você, então permaneceu no padrão que eu quero. Ou até se tiver um desvio, você receber um alarme. Isso. E esse alarme por e-mail, por SMS, por Telegram, por WhatsApp, até ligar para o pessoal. O que você quiser. Liga, o que a você forma quiser. como você quiser ser contactado. Que uma coisa, o dispositivo vai estar te ligando, mas imagine que ligou 3, 4, 5, isso daí no seu dia a dia. No final, num reporte para a camada mais executiva da empresa, ele quer saber, ele não vai estar na operação daquele único dia. E a plataforma de IoT, ela ajuda as camadas de cima a entender como que está a operação no modelo macro. Exato. Falando assim, olha, minhas cozinhas estão indo muito bem, foram tantos alarmes aqui. Você começa a criar indicadores que os outros não têm. É isso que eu vou trazer. O que eu queria trazer é realmente assim, a parte de você transpor um mês com milhares de informação num único gráfico. Você tem 1000 cozinhas, um mês num único gráfico, tá legal. Sim. Algo de 15, 20 segundos. É verdade. Então você potencializa esse histórico, que é o que você falou. Você potencializa insights. Então, por exemplo, você tem uma operação que está com um problema recorrente, começa a cruzar os dados. Que equipe que está lá, que horas que dá o problema, com qual alimento, em qual situação, em qual cuba, em qual dispositivo. Galera, né? Cara, entendeu? É esse o potencial do dado, da informação, que eu acho que o mercado ainda não entendeu. E a gente, através desse podcast, através de pessoas como vocês, a gente consegue levar para o mercado. E aí abre a cabeça das pessoas. Pessoal, para vocês entenderem, esse dispositivo já está funcionando. Sim, tá? A parte bastante interessante do dispositivo se vocês verem, não tem entrada de energia no dispositivo. Esse é um ponto-chave, cara. Tudo isso que a gente falou é feito com que o Polanyi está na mão. Entendeu? Incrível, né? Aqui você coloca sensores aqui eu não vou falar muito nome técnico disso daqui. Você vai colocando aqui os sensores. Então, aqui tem um sensor de abertura e fechamento de porta. Aqui tem um sensor de temperatura. Você pode colocar entre outros sensores. Sim. Mas a parte mais interessante é ele não ter parte de fios externos chegando nele. Por quê? Porque você chega na sua solução, coloca e está funcionando. Não tem que... Não, e agora? Infraestrutura. Eu acho que... tem que configurar, ligar o computador na USB para configurar nada. Você vai pôr uma fita dupla face e colar e ser feliz. É isso, esse é um ponto... eu acho que eu tinha trazer exatamente essa pergunta para você. Provocado isso, porque esse é um ponto-chave da questão da estratégia das soluções que a Sigmais desenvolve. É exatamente isso, a gente entra onde o cara não vai ter como pôr uma infraestrutura. Numa cozinha industrial, às vezes o cara está operando uma cozinha que nem é dele.
Então ele não pode passar uma energia, não pode passar um cabo, não pode usar o Wi-Fi ou a rede que o cara tem. Então é uma questão estratégica, entendeu? Que o cara, conceitualmente, os nossos dispositivos são autônomos, não precisam de infraestrutura e já vão na solução embarcada, tudo como serviço. Então é o dispositivo, é a conectividade e as plataformas que suportam e te dão os dados e o alerta. O legal desse dispositivo também, que ele já é um dispositivo que está conectado numa tecnologia LPWA. Exato. NB-IoT, né? Em NB-IoT, que usa uma conectividade de operadora. Sim. Que já muito mais simples você ter um dispositivo que utiliza, que nem o Felipe mesmo diz, uma conectividade de operadora, porque você não depende da infraestrutura local, do Wi-Fi, de mudança. Não se preocupa com isso. Você não se preocupa. E a operadora já fez todo o trabalho de pavimentação, né, para você colocar aquilo ali para rodar sobre uma conectividade que já está pronta. E uma coisa que eu acho muito top nesse dispositivo, tô fazendo propaganda não, tá, gente? Eu tô só, de verdade, é admiração. Uhum. É muito raro você encontrar um dispositivo de IoT que é modular. Sim. Então esse cara aqui, ó, eu posso tirar, eu posso colocar 2 sondas de temperatura. Sim. Pronto. Eu tô medindo 2 temperaturas diferentes. E eu ainda estou medindo a temperatura do ambiente. Isso, exatamente. Porque ele mede um sensor interno. Então eu meço 2 geladeiras e eu estou medindo a temperatura do ambiente. Ao invés de você ter 2 sensores em 2 geladeiras e um sensor do lado de fora, você resolve com um único equipamento. Se você quiser colocar 2 sensores de porta para medir 2 portas e o sensor e a temperatura do ambiente e umidade. Você consegue também. Ah, mas o sinal lá, às vezes, quem é que nunca viu o sinal fraco de celular, né? Tem como você colocar uma antena externa. Sim. E você aumentar a potência e a qualidade do seu sinal em áreas de sombra, que não depende da qualidade do dispositivo, e sim da qualidade de disponibilização da rede da operadora. Sim. Então, a gama que você tem de uma temperatura, uma porta, 2 portas, 2 temperaturas e a facilidade que você tem só de ir lá e colar, cara, é sem palavras. No mesmo freezer, né? A temperatura que está embaixo, onde está o alimento, em cima do alimento e fora do freezer. Quanto que tem? Nesse equipamento que chama pass-through, que tem nas cozinhas industriais, acontece muito isso. Ele tem uma temperatura no meio, uma em cima e uma embaixo. Então você tem que saber onde que você vai monitorar. De repente pôr até mais de uma sonda ali para fazer o monitoramento. E uma outra coisa legal, ó. É um dispositivo forte, cara. Não é robusto, a gente gosta de falar isso aqui, né? Exatamente. Não é um dispositivo que você pega e ele faz shrek, né? Parece um ursinho de pelúcia, fraquinho, né? Exato. Não, é coisa legal. E um ponto importante também desse dispositivo. Vamos colocar aí que aconteça alguma fraude, né? Algum tipo de roubo. Esse dispositivo não possui SIM card dentro, né, Felipe? Não, exatamente. Ele tem o eSIM, né, que é a tecnologia que ele já vai embarcado. Né, o chip já vai embarcado, então é uma tecnologia fantástica. Não dá para o cara abrir, eu já tive esse problema. Cara não precisa. Parou minha rede num cliente e caramba, o que foi que aconteceu? Chegamos lá, tinham roubado o SIM card. Pois é. Pegaram o SIM card. Eu já vi casos da pessoa, tipo, acabou a internet dela, ela sabia que tinha um dispositivo. Ela vai arranca o SIM card do dispositivo. Sério mesmo. Ela arranca o SIM card, coloca e usa. Só que um SIM card, para quem sabe para esse tipo de dispositivo, é um SIM card que vai consumir um dado muito baixo. Sim, sim, claro. Né? E aí ele coloca no celular dele e assiste um vídeo no YouTube. Exato. Só que daí é cobrado por mega. Dados, não, né? Além de... Não é nem pacote, porque às vezes tem excedente. Sim. Chega aquela conta gigantesca. É por isso. Pro cliente, na hora que for ver, é porque ele pegou aquilo ali e colocou no celular. Ou seja, esse tipo de solução, além de quando o cara, uma vez... Vamos supor que aconteça da pessoa pegar e fraudar dessa forma. Na hora que ela vê, poxa, isso aqui não tem SIM card, ela nunca mais pega. Porque já não tem aquilo, ela não vai servir para nada o SIM card ali para ela. É isso. Eu acho que esse é um ponto chave muito legal, mesmo, né? Porque é um diferencial, né? Além de todo isso que está embarcado, né? E aí quanta coisa que a gente está falando
cada componente desse é uma tecnologia que evolui. É um ponto que tem uma atenção diferenciada. Então, esse é um ponto que me apaixona demais no IoT. É muita coisa, é muita solução junta, empacotada, numa solução que gera valor. Nos clientes das cozinhas, a gente já teve casos assim, e aí o Murilão conhece bem essas histórias aí. A gente demora 5 minutos para provar o valor dessa solução. Então, tem 2 casos que eu falo muito. Primeiro, o cara pôs numa geladeira lá, na geladeira principal, que cuida do alimento principal de um restaurante lá, e o cara falou assim: cara, esse dispositivo tá errado, desculpa. Tá medindo a temperatura tudo errado aqui. Eu falei assim, meu amigo, é muito difícil ele tá medindo a temperatura errado, porque essa probe é homologada, é uma probe digital, não tem... É muito difícil. Vê certinho, chama seu técnico aí. Aí ele foi ver, dito e feito. Outra coisa, um dos pass-through lá acabou o gás. Então em 5 minutos, o cara... Ó, o dispositivo tá alertando aqui que explodiu aqui, tá quente demais e tal. Pá, não, meu amigo. Vai mandar o técnico lá, acabou o gás do negócio. E isso é uma outra coisa legal desse dispositivo pela modularidade. Como ele tem a leitura de porta, ele lê pulso. Eu posso medir água, eu posso medir gás, fluxo de pessoas. E você que está em casa aí assistindo, você deve estar assim, que dá pra fazer? Porque eu tô, imagina. As possibilidades são imensas. São imensas. Então, é muito versátil, muito legal. É isso mesmo. Um outro, ainda focando, e pra gente concluir esse tema de cozinhas, que é um dos exemplos das verticais que a gente tem. Um dos clientes reclamou de um alimento que estava com um gosto meio estranho. Aí a pessoa, claro, trocou, tal, né? Aí é uma rede de restaurantes. E aí eles foram puxar no sistema, porque não é possível, né? Pô, a gente tem maior qualidade aqui, máximo qualidade. Aí foi ver que durante a noite, 2 dias antes, deu uma diferença significativa de temperatura onde o peixe estava armazenado. Nossa. Você entendeu? Então, assim, é um sensor que ajuda muito as cozinhas, né? A dar essa visibilidade da operação, a trazer um insight de dados e de gestão que simplesmente não tem. Dados reais em tempo real, cruzando informações, e você vê a informação toda de todas as suas cozinhas em operação. São informações que não só quem opera a cozinha vê um diferencial, mas quem contrata as cozinhas. Esse é um ponto. O cara devia cobrar. Falar, cara, quero toda essa tecnologia aí, porque isso vai me garantir que você está prestando o melhor serviço. A RDC da Anvisa deveria ser uma lei federal. Exatamente. Né? Não somente uma normativa, né? Não melhores práticas apenas, não recomendações. É ser obrigado. A gente está falando de alimentos, que existe uma perda imensa, pública, e saúde pública. Né? Então são 2 pontos que o IoT, só com esse dispositivo, fora todos os outros que a gente pode incluir, né, numa estrutura como essa, poderia elevar a outro patamar. Exato. De segurança pública, de perda de desperdício, de eficiência de operação, de novos serviços, de tudo. Eu lembro que numa conversa no passado com o Heitor, né, ele também trouxe mais um case, porque eu acho que o público gosta bastante, o nosso público já comentando de cases, né? Sim, porque parece que fixa mais o case real do que ali vai acontecendo. Né? O Heitor me trouxe num passado que vocês tiveram também não sei se foi um freezer, alguma coisa assim, que parava o motor do freezer, alguma coisa, e daí você pode contar até um pouquinho mais a história, e na hora que vocês foram ver, não é o problema que o freezer não estava dando conta de gelar, e sim que o estabelecimento parecia que fechava. Abria e fechava muita porta. Abria e fechava muita porta, deixava tudo muito fechado, e a temperatura do próprio local que ficava fechado subia tanto que não conseguia gelar a parte de dentro. Como depois que foi isso daí? Não dava conta, né? É isso mesmo. Então, foi exatamente isso que você explicou. A gente começou a identificar que tinha essa variabilidade e assim, quanto mais a gente aproxima da vertical, entende a vertical, sai daquela questão. Esse é um ponto chave para quem está nos ouvindo e quem está pensando em empreender ou entrar no mundo de IoT. Não se apaixone pelo produto. A gente é apaixonado pela tecnologia, isso não tem como não ser picado pelo bichinho da tecnologia IoT, mas não se apaixone pelo produto, se apaixone pelo problema do seu cliente. O problema do seu cliente que é o principal e que você vai resolver com o universo de tecnologia que você tem por trás. Entendeu? Então, um ponto-chave é esse. Então, assim, entender a fundo a vertical que você está atendendo. Escolher a vertical e entender a fundo as dores e os problemas. A gente entendendo, a gente começa a ouvir coisas, por exemplo, que a geladeira que armazena um tal insumo lá de um alimento, na verdade não é uma geladeira, para o cara é um cofre. Fala, cara, tem 1 milhão de carne que está aqui dentro. É um medicamento oncológico. Medicamento oncológico. Que bolsas de cada sangue. Cada ampola é mais de 10 mil reais. Bolsas de sangue, extremamente sensível à variação.
Né? Então, aí você começa. O alimento é quase que um ser vivo, cara. Se ele começa a ter contato com se ele está congelado e começa a ter contato com outras situações, já é outro alimento, já é outra situação de alimento. Verdade. Então são detalhes que a gente às vezes nem imagina. E quando você mergulha numa vertical, você entende o problema a fundo do seu cliente, é aí que você começa a criar um diferencial. E aí que você começa a ter espaço para levar o potencial da sua tecnologia. Você sai da seara do preço e vai para o valor. Exato. Esse é o ponto-chave. Teve um dos episódios, que eu já não lembro qual é mais, e isso me deixa feliz, né? Mas eu contei que eu descobri que a minha esposa estava grávida por causa de um dispositivo IoT. Que legal. E eu não falei no episódio, mas eu quero falar agora. Foi um dispositivo da Sigmais. Naquela época, lá no começo, da Loca System. Eu coloquei na porta da geladeira, ele tem um acelerômetro e a gente sabia quando a porta abria e fechava e media a temperatura da geladeira. E aí eu fui, coloquei o dispositivo lá, tava testando, né? O Guilherme me ajudando, né? E aí eu lá no trabalho, acessando a plataforma back-end da Sigfox, 170 aberturas só na parte da manhã. 300 aberturas no final do dia. Eu falei, não tá funcionando igual o cara. Eu falei, não tá funcionando esse sensor direito, né? Aí no segundo dia, 120 aberturas de manhã. Eu falei, não é possível. Eu falei, amor, só pra tirar a dúvida, né? Você tá abrindo, você tá mexendo no sensor, tá fazendo uma coisa. Ela, amor, desculpa, é que eu tô com uma vontade de comer uma coisa, eu não sei o que é. Acho que é toda hora eu tô abrindo e fechando a geladeira procurando alguma coisa, cara. Aí a gente teve um insight, e foi um dispositivo que eu trouxe da Sigmais, né? Sigmais tá nessa história comigo também. Que hoje legal, tá aí, meu filho, 4 anos, o Raul. Que show! A gente descobriu e falou, vamos fazer, tá com vontade de comer uma coisa toda hora. Não sabe o que é, toda hora abrindo a geladeira, mas você imagina, em 5 horas abriu a geladeira 150 vezes e ele pegou todas as vezes. Não, foi isso, e é esse exemplo que o Poloni comentou. Então, assim, aí o cara que gestiona a operação, que acaba não estando no dia a dia lá, ou não vendo, olhando para isso, tá olhando outras coisas, como ele vai servir, o alimento, enfim, ele identifica, ele fala, cara, por quê? Aí você faz todo um treinamento com o seu time. Pô, não precisa abrir tantas vezes a geladeira, porque vai impactar, né? Aí dá problema de manutenção, aí dá custo, gera custo, abrindo 20 vezes por minuto, abre e pega tudo que você precisa naquele momento, né? Pois é, então são insights que o IoT, a partir do momento que ele coleta os dados do mundo, né? A gente fala muito desse princípio, né? Na Sigmais, logo que eu cheguei, foi a primeira pergunta que eu fiz, cara, qual que é o propósito e princípio da empresa? Qual que é o propósito? Toda empresa precisa ter um propósito. Se não tem um propósito, para tudo que você está fazendo e encontra o seu propósito. Isso. Toda empresa precisa ter um propósito. Né? Então, assim, o da Sigmais, cara, é coletar os dados do mundo da forma mais simples e eficiente. Ponto. Então, tudo que a gente faz é um dispositivo novo, surgem muitas oportunidades. A partir do momento que a gente avalia, a gente escolhe as brigas que a gente vai brigar, a gente fala muito não hoje em dia lá. Inclusive, quando eu falo com o investidor, é um dos pontos que a gente tem sido bem avaliado por conta disso. Eles falam, além de desenvolver o dispositivo, solução, maturidade, clientes, tal, ok? 8 mil dispositivos em campo. Além disso, vocês sabem falar não. Vocês sabem escolher as brigas que vocês vão fazer. E para uma empresa que está começando, para uma empresa de IoT que tem milhares de possibilidades, é muito importante escolher a briga. Não quer dizer que, de repente, aquilo que você falou não hoje, você não vai falar sim amanhã. Mas você precisa ter um foco, você precisa saber que caminho que você vai trilhar para você, principalmente, começar a dar passos mais efetivos e alcançar a escala. Né? E alcançar a escala. Então, indústria, por exemplo. Indústria a gente atende. Por quê? Porque tem essa questão da infraestrutura. A indústria já é bem sensorizada, mas existem pontos que não tem infraestrutura, cara. Então, a gente atende, por exemplo, a ArcelorMittal com esse mesmo dispositivo, só que monitorando o pulso de hidrômetro. Então, a gente acabou de falar de cozinha, falando de estacionamento, Smart City. Exato. Agora estamos falando da indústria, que o Murilo navega super bem aí, também já atende muito. E o cara da ArcelorMittal tinha que passar 2, 3 vezes por dia anotando lá o número do hidrômetro, não identificar, quando tinha um vazamento demorava, pagava milhões para depois identificar que tem um vazamento. E outra, é a planta industrial, que é imensa. Exato. Então, como é que você chega com um cabo, com uma energia? Não chega, esquece. Difícil. Não chega. Alterar a planta de uma indústria é caríssimo. Então, você precisa de sensores que não precisem de infraestrutura, que não precisam da rede. Então, assim, aí tem espaço para tudo, cara. Tem espaço para sensorizar tudo. A indústria ainda precisa de sensoriamento. Já é bem sensorizada, sim, mas ainda tem espaço para muito sensoriamento.
Inclusive, os novos dispositivos que a gente tem colocado no mercado, a gente tem... Uma das coisas que eu defini na Sigmais é, assim, 2 novos dispositivos por ano. Legal. Não sabemos quais. Agressivo. E aonde a gente pega isso? Do cliente. Então eu olho pro cliente, eu vou pro meu cliente e falo assim, cara, são deixa 2. eu te entender o Valida. que você tá precisando. Aí o cara me traz. Ele me traz um leque de problemas e oportunidades. Eu saio desenvolvendo, pegando dinheiro e saio desenvolvendo? Não. Eu pego, vejo o que faz mais sentido, passa no crivo do propósito, que é isso que precisa de propósito. Então, por exemplo, um dispositivo, esse vai precisar de infraestrutura. Não, meu propósito, meu conceito, minha definição não tem infraestrutura. Então, essa demanda não é para mim, é para outra pessoa. Que o cara chega para você, tá chegando já um cabo RJ45 ali, conecta o seu dispositivo. Não, cara. Exato, é por aí, exatamente. E aí a Celor falou assim, cara, você tem algum dispositivo 4A20? Um dispositivo simples, IoT comum no mercado. A gente falou que, cara, não temos, mas vamos estudar isso aí. Estudamos o mercado, estamos fazendo teste com algumas empresas. E, cara, falou, é esse. Então, esse é um dispositivo. Então, o próximo dispositivo que a gente está lançando é o 4A20, que, cara, usa muito do conceito que está aqui já. Cara, então, o 4A20 NB IoT, né? Reinventando a roda. Meu. E o cara vai falar... Eu quero! Então, vai ser parecido com ele. A gente está lançando agora em abril. O go-to-market dele começa agora em abril. E é isso. Então, assim, além dessas diretrizes, é definir isso. 2 dispositivos. A gente gosta muito, eu gosto de um conceito muito... que é assim, a questão de olhar os horizontes. Então a gente olha os 3 horizontes, H1, 2 e 3. O H1 é o agora, é o que mantém o seu core business, então são os projetos que você tem que fazer para tocar o seu dia a dia, para continuar nas brigas. O H2, que são modelos novos que já estão surgindo, já são realidade, mas talvez ainda não explodiram, então você tem que monitorar e olhar. E o H3, que é o futuro, o que está vindo? Né? Então a gente está falando de nanosensor, está falando de 6G, está falando de milhares de outras coisas, satélite. O pessoal está falando de 5G, né? E a gente que está no mercado... 5G, eu estou olhando 6. Eu já mandei, né, até para vocês no grupo, coisa sobre 6G. Mas eu vou ignorar o 5G? Nunca, Não. de jeito nenhum. Faz parte da caminhada. Faz parte. Então você tem que olhar esses horizontes, escolher as brigas, fazer esse exercício com a equipe. Né? Uma coisa de valor que eu tenho muito lá, voltando no tema pessoas, cara, assim... eu foco muito a minha gestão em fazer as pessoas brilharem. Né? Existem pessoas nas empresas que, assim, você precisa olhar com cuidado para as pessoas que estão na sua empresa. Acredite nas pessoas que estão na sua empresa. Desde o cara de suporte até o cara engenheiro, o produto. Dá voz para essas pessoas. Né? Esse é um dos valores que eu trabalho muito na Sigmais. Então, assim, dá voz. Porque nós que somos exemplos, cara. Se a gente não tivesse as oportunidades, se as empresas que a gente tivesse não dessem as oportunidades, seríamos talentos desperdiçados. Exato. Né? Então isso eu trago muito na Sigmais. Sigmais é uma empresa pequena, isso foi também o que me desafiou. Eu pude implementar muita coisa. Né? Então, assim, a gente... E valorizar as pessoas. A gente já virou uma empresa de ponta cabeça. Eu brinco que eu, nesse último ano, fiz o cubo mágico, né? Então eu fiquei achando o lado certo das cores. Né? Ainda não está 100%, falta pouco. Mas então mudei comercial para achar o time certinho de entrar no mercado, saber falar a linguagem, achar o ângulo de entrada. Né? Porque assim, você fala com as empresas, beleza, mas você precisa achar o ângulo de entrada, cara. Exato. Precisa achar o ângulo de entrada e precisa falar com quem tem a dor na empresa. Murilão. Definir a persona, né? Definir a persona. Como que você fala? Qual é a dor da persona? Você constrói todo o roadmap. Qual que é a dor da persona? Qual que é o problema que ela tem? O que ela gostaria de ter? O que ela tem hoje? Trabalha o impacto disso para a pessoa. Então é todo um modelo de venda, da máquina de venda. Né? E, cara, trazendo gente que está com gás. Isso que é bom, né? Por exemplo, em vendas, cara, eu gosto muito de citar isso. Eu trouxe um rapaz novo de BH. E, cara, eu contratei ele, gostei muito, assim como a gente conversa e gosta de muitas pessoas, mas eu contratei ele porque ele falou assim, cara, eu sempre fui SDR e nunca me deram a oportunidade de ser vendedor. Então eu falei, então vem aqui, meu amigo. Então você achou. Vem vender. Vem vender. Cara, o moleque tá voando. Que bom, cara. O moleque tá voando, entendeu? E o cara é extremamente grato pela Sigmais. A Sigmais tem esse propósito, né, de cativar as pessoas, né? É isso aí. Graças a Deus a gente consegue trazer. Eu trabalho muito a transparência, incentivo as pessoas. Então, assim, quando eu vou ter sucesso com a minha gestão na Sigmais? A hora que eu fizer as pessoas que estão comigo brilharem. Esse é o ponto principal. Felipe, eu acho que você trouxe hoje nesse podcast muitos assuntos que a gente não tinha abordado antes. Nossa, incrível. Muito com rico. Muito rico. Com uma profundidade grande.
Eu estou muito feliz, muito agradecido. Acho que a gente falou bastante já, mais de 1h30 talvez, né? Acho que sim. Estamos chegando no final. Estamos chegando no final. Senão o povo vai ficar a manhã inteira assistindo a gente. Eu vou deixar aqui para o Murilo fazer a nossa pergunta final e a gente ir para o nosso encerramento. Eu aqui, um carinho muito especial pela Sigmais. A gente já fez projetos grandes juntos. Estou muito contente com a sua participação. Agradeço imensamente, Heitor, Guilherme, muito obrigado. Felipe está aqui junto com a gente. Obrigado. Passando a voz aqui para o Murilo. Isso aí, como sempre no final, a gente sempre pede, né, Felipe, para o nosso convidado dar um insight, dar uma mensagem final para o nosso público. Tá. Nós estamos crescendo rapidamente, nosso público está se diversificando. Mas basicamente são pessoas que estão começando um negócio, começando uma startup, né, executivos que estão em transição de carreira em cima do muro. Será que eu saio da minha multinacional, monto a minha startup? Será que eu saio da minha multinacional e vou dirigir uma startup? Né? Então, de tudo que a gente falou, de mercado, de negócios, de inovação, queria que você desse uma mensagem final, assim, para o nosso público, para a nossa audiência. Bom, primeiro quero agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre uma honra mesmo, cara. Admiro muito vocês. Obrigado. Tá? Então, honra nossa. Muito obrigado mesmo. Acho que obrigado por poder mostrar a Sigmais, poder mostrar as soluções e como a gente está impactando o mercado, impactando a vida das pessoas e as indústrias, as empresas. Quero agradecer aqui também a toda a equipe lá da Sigmais que me suporta. Eu sou só aqui, eu venho só falar, né, cara? Pô, a minha parte é fácil, né? Eu quero ver quem faz isso aqui acontecer, né, cara? Então eu quero agradecer todo mundo, agradecer o Heitor, o Guilherme, os sócios da Sigmais, o Wilson e todo o grupo que investe na empresa, acredita no IoT. O Murilo sabe como ter pessoas que acreditam nas empresas de IoT é importante. Existe um mercado imenso a ser explorado. A gente tem que unir o ecossistema, fazer eventos como esse, levar o máximo de informação. Acho que o GoCast traz aqui uma oportunidade imensa para quem está no mercado, quem não está, quem quer entrar no mercado de IoT. Existe campo para todo mundo em IoT. A gente precisa das pessoas, precisa das mentes brilhantes que já estão e que podem entrar aqui nesse mercado. Acho que tem oportunidade e espaço para todo mundo. Né? Acho que uma mensagem final eu gostaria de dar assim, eu gosto muito de algumas frases, né, que me trazem, me impactam, né? Acho que a questão do engajamento, vocês vão ver sempre que quem está no IoT é apaixonado pelo tema, por tecnologia. Não precisa ser um mega especialista. Existem mega especialistas, né? A gente tem que trabalhar com todo mundo. É sempre uma composição, do mesmo jeito que é uma composição de tecnologia, é uma composição de cabeças, mentes brilhantes e que compõem essa tecnologia e desenvolvem as soluções. Acho que a gente tem que trazer esse engajamento, levar a público, conhecer, escolher as brigas, conhecer a fundo as verticais que a gente atua. Eu acho que aí a gente consegue acelerar a escalada da tecnologia, levar esse potencial para o mercado. O mercado em franco crescimento, tem oportunidade imensa para todo mundo, tem que dar oportunidade para as pessoas. O Brasil é um celeiro de talento absurdo na academia, nas startups, nas indústrias, nas empresas, principalmente em IoT. A gente desenvolve produção nacional aqui, tecnologia brasileira, né? É fantástico falar isso, eu gosto muito de falar isso. E acho que a gente tem que aproveitar a velocidade que as empresas, startups dão para a tecnologia e fazer uma transformação no mercado. Eu gosto muito para fechar, falo demais, né? e para fechar, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, então eu gostaria de fechar o tema da gente trocar o sangue nos olhos, cara, pelo brilho nos olhos. E o IoT traz isso. Muito obrigado, pessoal. Show de bola, Felipe. Obrigado mais uma vez pela tua presença, pelo teu tempo. Foi uma aula hoje pra gente, imagina, né? Eu que aprendi aqui com você. Foi incrível. Muito obrigado mesmo. Agradecer o Henrique, agradecer o Guilherme, o Wilson, ter liberado aqui o Felipe para ter vindo aqui. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Poloni, por estar aqui junto comigo. É uma honra indescritível estar com pessoas de tão alto nível. Quero agradecer o pessoal aqui da equipe da nossa produção,
o Thiago, o Rodrigo, a Josi, a Amanda, a Denise, eu não sei se eu esqueci mais alguém, me perdoem. Agradecer ao pessoal do Grupo Copa, o Caio, o pessoal da Venda Start, a Thalita. Muito obrigado a todos vocês que fazem isso tudo aqui acontecer. Muito obrigado por estar em mais um episódio. Eu acho que ele agregou muito valor para todo mundo que está assistindo. Indiquem, compartilhem esse conteúdo com as pessoas que vocês acham que precisam saber dessa informação. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, clica aqui no joinha. Isso é importante para a plataforma transformar o nosso vídeo em algo mais relevante, que essas informações cheguem a mais pessoas. Também se inscreve para você não perder nada, ativa as notificações e comenta para a gente saber o que vocês estão achando também. A gente responde todos os comentários, vídeos outros, né? Os outros episódios. Nos comentários são verdadeiras aulas jurídicas de como a gente internacionaliza, tropicaliza empresas, enfim. Está sendo muito rico a troca nos comentários do YouTube. Então isso dá uma alta relevância para a gente e é um contato que a gente quer ter a mais com vocês. Para expandir ainda mais esse contato, acessa o nosso site www.iotgocast.com.br, dá uma navegada lá, tem muita coisa legal para você, muita informação. Lá você consegue baixar na área do nosso glossário um guia básico do IoT, para você entender mais tecnicamente tudo sobre o que a gente está falando aqui de internet das coisas, ter um pouco mais de contexto dentro do assunto. E também ali na área de formulários, você que se interessou por alguma das soluções que está aqui da Sigmais ou de algum outro convidado nosso, manda uma mensagem para a gente, se inscreve lá, que a gente vai fazer o filtro, a gente vai mostrar para vocês, a gente vai te conectar com todos esses convidados incríveis. E não só te conectar com esses convidados, mas também você se inscreve dentro do nosso formulário do IoT GoCast Community, que é uma comunidade que a gente está formando de profissionais do Brasil inteiro, do mundo inteiro, na direção de formar aí um network incrível. E dentro dessa comunidade você vai fazer parte de uma rede incrível de pessoas com informações, com matérias, acesso à informação, acesso a produtos, acesso a investidores, acesso a soluções. E a gente vai fazer um evento presencial, onde você também vai ter presencialmente poder de estar ali conversando com o Felipe, de estar conversando com o Poloni, conversando comigo e com todos os convidados que a gente já trouxe aqui, e você poder ter esse network, poder fazer essa amizade, poder se relacionar com outros mercados, com outras verticais transversalmente. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Poloni, obrigado a toda a nossa equipe de produção, obrigado você que gastou o seu tempo até agora aqui com a gente, consumindo esse conteúdo de alto valor. Muito obrigado e até a próxima.